Alô, turma do 8º ano, bom dia. Vamos começar então as atividades desta semana. Então, moçada, nesta semana do dia 29/6 ao dia 3/7, nós vamos fazer revisão do primeiro bimestre em Geografia, ok? Então, quais serão os assuntos tratados nessa revisão? Todos eles estão lá no seu caderno, então vocês vão responder as perguntas que eu coloquei lá no material, consultando o seu material, né, os textos que você já tem no caderno, e se você quiser pesquisar na internet também, fique à vontade, ok? Aí vocês vão fazer uma folha bonitinha para mim, com o cabeçalho certinho, copiem as perguntas, respondam tudo bonitinho, tira a foto e me manda lá no grupo. Combinado? Então, sobre qual assunto será essa revisão? Então, serão esses os assuntos abordados aqui lá na nossa revisão. Primeiro deles, a ONU. Quem é esta instituição? Organização das Nações Unidas, que nasceu no pós-Segunda Guerra Mundial, com a finalidade de promover a paz mundial, atuando em diversos setores dentro dos países para que os países tenham uma independência, uma autonomia e que assim consigam resolver seus problemas e não entrar em conflito com países vizinhos. Correto? Então a ONU tem diversas agências, diversas instituições que atuam junto com ela na promoção da paz internacional. Tudo bem? Outro assunto tratado por nós durante esses primeiros meses foi justamente a Guerra Fria. Então, olha, a ONU e a Guerra Fria foram dois momentos, né, dois segmentos da história recente da humanidade que ocorreram no pós-Segunda Guerra Mundial. O que foi a Guerra Fria? Quando ela surgiu, não é? Então ela surge lá, aí, em meados de 1950, 47, 50, certo? Então, no pós-Segunda Guerra Mundial, os dois países que se enfrentaram nesta guerra, né, os oponentes nesta guerra foram Estados Unidos e União Soviética. Por que eles eram oponentes? Porque ambos os países emergiram da Segunda Guerra Mundial como as únicas potências capazes de liderar o mundo. Só que o detalhe era que cada nação defendia uma ideologia sobre como deveria ser a vida da população, a economia, as questões políticas diferentes. Então, duas ideologias muito diferentes. Por isso, tornaram-se rivais, tornaram-se oponentes. E a Guerra Fria foi aquela luta durante décadas, né, para provar quem era melhor, qual sistema ideológico era melhor, certo? Aí teve corrida armamentista no meio desse período, vários fatos aconteceram durante essas décadas que durou a Guerra Fria. E ela vai acabar lá em 1989 com a queda do Muro de Berlim, certo? Então, Guerra Fria, o que nós precisamos lembrar é isso aqui. Depois, o nosso próximo assunto foi demografia. E o que é demografia? Demografia é o estudo da população. É tudo que a gente estuda para entender melhor a dinâmica populacional. Então, para entender demografia, tem alguns conceitos que a gente precisa aprender, que são eles: a natalidade, que é a porcentagem de nascidos, né, numa população; a mortalidade, que é a porcentagem de nascidos numa população; o crescimento populacional, quer dizer, como uma população cresce. E uma população pode crescer de duas maneiras: ou através da diferença entre a imigração e a emigração, ou através da diferença entre a natalidade e a mortalidade. Se eu tenho muita gente nascendo e pouca gente morrendo, eu tenho uma população que cresce, certo? Então é assim que a gente mede o crescimento populacional. A pirâmide etária é outro elemento importantíssimo para entender, para estudar a população, não é? Porque ela me mostra justamente a distribuição da população por sexo e por idade. E aí ela vai me dando as faixas etárias. A faixa dos jovens, né, onde estão todos de 0 a 19 anos, a faixa dos adultos de 20 até 59 e os idosos, que é de 60 anos em diante, certo? E através da pirâmide etária eu consigo fazer análises como taxa de natalidade, se está alta ou se está baixa naquele país, a taxa de mortalidade, a expectativa de vida, se está alta ou se está baixa, a população economicamente ativa desse país, se ela está maior ou se ela está menor. Então eu consigo analisar muitas coisas através da pirâmide etária. E a urbanização. O que é a urbanização? É o aumento de pessoas nas cidades. Por que as pessoas preferem viver nas cidades? O que tem a cidade diferente que o campo?
Então, nós vimos que o mundo passou por um período de êxodo rural, que foi justamente a saída das pessoas do campo para a cidade. As pessoas saíram do campo para a cidade por quê? Porque no campo começou a chegar as máquinas, né, a modernização do campo, então mão de obra ficou obsoleta no campo. Então essas pessoas foram para a cidade em busca de trabalhar em vários países do mundo, principalmente nas indústrias, não é? Mas a cidade oferece atrativos, por quê? A cidade tem todos os recursos que o campo não tem, né? Então tem o lazer, tem o sistema bancário, tem o comércio, tudo isso atrai muito mais as pessoas para a cidade, correto? Além de ter uma qualidade de vida melhor, certo? Hoje em dia, muitos dos serviços que a cidade tem já chegam ao campo por causa do desenvolvimento tecnológico, né? Mas o campo ainda não oferece tudo que a cidade oferece. Por isso, a tendência de maior concentração das pessoas sempre em cidades, ok? E o último assunto da nossa revisão, que vai ser migração. O que vem a ser migração? Deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, de um lugar de origem para um lugar de destino, certo? E aqui a gente tem principalmente a imigração, que é a entrada de pessoas de outro país, e a imigração, que é a saída de pessoas do seu país para outro, correto? Quais são as causas? O que leva as pessoas a migrarem? Olha a minha calopsita dando aula também. O que leva as pessoas a migrar? As pessoas migram para fugir de guerras, fugir de perseguições, fugir de problemas ambientais, tipo uma seca, uma inundação, fugir de áreas de terremoto. Então as pessoas fogem por essas questões naturais, mas as questões também migram por causa de melhores condições de vida, buscar trabalho, buscar salários melhores. E quais são as consequências disso tudo? A perseguição, a xenofobia, não é? Que as pessoas locais olhando com estranhamento para as pessoas que chegam de outros lugares, não é? Então, surgem também consequências por causa da imigração, da emigração. Certo, moçada? Então, o assunto da nossa revisão é este aqui. Leia o seu material com bastante atenção para responder as perguntas e qualquer dúvida a gente vai se falando lá no grupo, ok? Fiquem firmes aí, façam tudo com bastante carinho. Beijo!